Olá, estou aqui no aeroporto agora, voltando de um evento onde tive a oportunidade de ter experiências artísticas muito profundas, muito necessárias, muito valiosas. E tive que falar um pouco com vocês sobre isso, mas de uma perspectiva mais pessoal, né? No, e trazer elementos que possam ajudar você a trabalhar a sua vida interior. Então, se isso te gera algum valor, se isso tem algum valor para ti, fica nesse vídeo que eu vou falar sobre como as pessoas muitas vezes se prendem em certos esquemas e isso se torna padrões eternos na sua vida, né? Eu tô falando isso porque quando eu pensei em fazer essa viagem, né, tem uma série de coisas que são necessárias para que você se planeje para uma viagem, né? Ainda mais uma viagem no meio do ano, onde não há exatamente uma férias específica acontecendo, não há um feriado específico, e você tem que se virar de alguma maneira para poder é, lidar com os seus compromissos e estar disposto, né? Muitas dessas coisas acabam sendo resolvidas. Pode parecer até besteira o que eu tô falando, mas todo mundo fala isso, né? Tudo parece começar a ser resolvido quando você decide começar. Então você decide fazer, você decide começar e magicamente as distrações, as coisas que te atrapalham parece que começam a sumir. Tá? E muitos desafios acabam sendo menorizados mesmo, né? Não acho que não tem outra palavra no momento para isso. E o que eu queria trazer, na verdade, é que às vezes a gente se prende em certos esquemas porque eles deram certo alguma vez para nós, né? E, e se prende neles de forma como se isso fizesse parte da nossa própria identidade, né? Então é muito louco isso, né? Sabe, é mais ou menos a sensação de você ter ido para uma festa dessas de gala, de formatura, enfim. Você coloca uma roupa toda alinhada, né? E essa roupa fez com que você fizesse um certo sucesso, né? As pessoas disseram que você estava elegante, bem arrumado, né? Bonito. E você pega essa mesma roupa e aplica em todas as situações da sua vida, né? Ou seja, você vai de terno para praia, você vai de terno para, sei lá, para escola, para faculdade, para academia. E isso, qualquer pessoa que fizesse isso, a gente já saberia que ela não estaria no seu juízo perfeito, né? Principalmente no Brasil, onde você tem um calor altíssimo, né? Basicamente em todo o território, né? E ao longo do ano todo, né? São poucos os momentos em que a gente se sente frio de verdade. Mas falar esses exemplos parece que torna as coisas óbvias, né? E quando a gente passa isso para os padrões psicológicos que a gente desenvolve, isso não é tão claro assim, tá? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, né, que para mim foi um marco, assim, até um pouco doloroso, né? Algumas pessoas, você não consegue conversar com elas, elas não têm capacidade de conversar. E se você tenta argumentar, se você tenta falar, elas não vão te ouvir. Vão falar por cima, vão ignorar o que você está dizendo, vão continuar o que estão fazendo como se você não estivesse falando nada sobre isso. É, e se você for bem agressivo, bem ríspido, bem assim, inapropriado, né, bem grosseiro mesmo, elas vão te dar atenção. E perceba, às vezes em certas situações da vida, né, que envolve nosso bem-estar, que envolve até nossa vida, nossa segurança, vamos precisar fazer assim, né? Não há como conversar com pessoas brutas. Mas daí você tomar isso como um bálsamo, a gente chama de panaceia, né? Uma panaceia que vai resolver todos os seus problemas e todas as suas relações. Isso é muita infantilidade, isso é muita imbecilidade. E tem pessoas que eu conheço que têm muitos anos, né, de vida já e continuam tratando os outros assim, como se fosse saco de pancada, né? E não é algo inteligente a se fazer, não faz bem para você mesmo se você faz isso e não te resolve nada, não te ajuda a resolver nada, né? Aí uma última palavra sobre esse assunto, né? Eu percebi que muitas pessoas que são ditas falam que são muito práticas, né? Elas
na verdade elas só são superficiais muitas das vezes, não conseguem enxergar o problema em sua profundidade e dão qualquer solução meia boca para as coisas, o que faz com que depois surja outro problema. Da mesma forma, quando alguém me fala que eu sou assim porque eu sou muito produtivo, né? Às vezes fala também eu sou colérico, não sei o quê. Muitas vezes é mentira, na verdade. Às vezes é uma pessoa extremamente ineficaz e justamente por ser ineficaz não sabe nem falar. E usa da sua grosseria, da sua rispidez, da sua ignorância, às vezes da sua força acima, né? Para poder amedrontar os outros, né? Para poder fazer impor certo medo, né? Porque se a pessoa fosse produtiva de verdade, estaria ocupada o tempo realizando as coisas que tem de fazer, né? Teria outro problema. Teria o problema de querer fazer tudo sozinho, né? E por consequência acaba também tendo esse problema de não saber lidar com o outro, né? De ser uma pessoa ríspida. O que faz também uma outra questão que a pessoa quer mandar, né? A pessoa quer ser um chefe, mas ela não sabe fazer nada direito, né? Ou se faz apenas para mostrar, né? E não faz isso como um exercício daquilo que é correto, daquilo que é bom. Se você está gostando desse vídeo, por favor, deixa um like e se inscreva no canal, tá? Aqui na Revista Polis a gente trabalha muito esses exercícios de identidade, de autenticidade e de um desenvolvimento da rotina como um caminho para a vida interior, tá? E daqui vem um ponto importante, né? Durante um bom tempo, né, passei por muitas dificuldades financeiras, assim, né? Inclusive estou passando agora, né? Várias, né? E isso se deu por diversas questões, não é exatamente uma falta de administrar recursos, pelo contrário, eu lido bem com essas coisas, mas muitas vezes eu tenho outros problemas que estão muito relacionados com o tempo, estão muito relacionados com elementos psicológicos, né? E hoje eu já consigo ter uma leitura melhor disso e sei exatamente o que fazer para poder passar por esse desafio, né? A vida apresenta desafios e vamos superando, vamos aprendendo com eles. Mas perceba que você tem uma postura muitas vezes de retração, né, como a gente vai ter, porque é necessário, né, dentro de um processo financeiro você ter uma retração, você ter cortar gastos, né, de certa forma adotar uma postura defensiva. Isso é saudável, isso é bom. Mas perceba que à medida em que você vai resolvendo esses problemas e vai tendo mais dinheiro, mais possibilidades, né? Essa postura defensiva ela acaba se tornando uma avareza, ela acaba se tornando uma mesquinharia, né? Pandurice. Eu chamo de mão de vaca também, né? Então vai se tornando uma pessoa amarga, porque ela não sabe compartilhar aquilo que tem. Ela não consegue nem aproveitar aquilo que ela conquistou. É um problema que vai tornando as pessoas cada vez mais amarguradas, mais infelizes, porque elas vão se fechando ali, tá? Agora, eu usei esse exemplo do dinheiro porque é mais fácil de visualizar, né? Mas isso vale para todas as coisas na vida, né? Então, às vezes passei por um certo trauma, passei por uma certa dor, e isso me gerou uma ferida. Nessa ferida eu acabei por me fechar, né? E aí eu não quis me relacionar com as pessoas por um tempo, né? Porque eu sabia que eu não ia conseguir responder bem, porque qualquer coisa iria me machucar, qualquer coisa seria um problema, qualquer coisa iria me ferir pessoalmente. Está bom até certo ponto, né? Às vezes o melhor a se fazer é se resguardar, mas isso não pode se tornar uma muleta, isso é uma muleta, né? Isso não pode ser levado para sempre, né? Isso é um recurso que se usa porque não vamos ficar sofrendo à toa, né? Não vamos ficar nos desgastando à toa, né? Mas isso não pode ser mantido para sempre, né? Da mesma maneira, né? Às vezes eu tenho uma indisposição com alguém, eu não gosto de uma pessoa, eu não quero conviver com essa pessoa, não quero conversar com ela, não quero nem olhar na cara dela. E porque senão, do contrário, né? Se eu faço isso, eu fico completamente fora de mim. Mas a partir do momento em que eu consigo passar por isso e
e a raiva vai ficando mais controlada, eu devo, com alguma frequência, fazer algum contato, para que isso não se torne um coágulo emocional, tá? Um ranço. Às vezes eu não gosto do outro só porque o outro é diferente, né? Às vezes não, às vezes tem uma outra coisa por trás. Mas independente do que seja, nunca é, quase nunca, vamos dizer assim, é um problema que justifique uma total aniquilação da pessoa, da sociedade, né? Então, o que eu estou colocando com isso é que muitas vezes a gente faz com que um problema de um ponto ele se estenda indefinidamente por toda a nossa vida, por todo o nossa trajetória, né? Todo o nosso desenvolvimento, aquilo está ali como uma espécie de cristal, né? Então, esse coágulo emocional que se forma é algo que eu tenho estudado já há um certo tempo, né? De maneira empírica, observando nas pessoas como isso gera uma dor, como isso é difícil. E agora eu estou buscando desenvolver um método para poder trabalhar em cima disso, né? Ou seja, por quê? Porque eu vi como eu perdi tempo de vida, né? Eu prejudiquei certas relações, eu deixei de ser feliz muitas vezes porque eu dava ouvidos a certos elementos assim, né? E muito ligado, muito voltado a essa ideia de que algo deu certo por um tempo, eu vou continuar fazendo o mesmo, né? E não se faz assim, né? A vida não é assim, isso é burrice, tá? E justamente eu fui agindo de maneira muito burra, né, nesses momentos. E tudo bem, na verdade, porque faz parte do aprendizado o erro, né? O erro está incluído no aprendizado. Um professor que não consiga prever ou pelo menos se antecipar que o aluno vai errar em certas partes ou em partes que talvez sejam inesperadas para ele, né? Ele ainda não se desenvolveu enquanto professor de verdade. Ele ainda está num processo de amadurecimento, né? Ele vai precisar trabalhar algumas coisas, tá? Então, assim, é necessário que a gente perceba isso, perceba quais nós estão atuando, onde está o nosso coágulo emocional, para que a gente não seja escravo disso, não seja um prisioneiro disso, tá? E aqui, né, no caso, eu só estou nessa viagem porque eu me permiti me arriscar algumas coisas, né? Vou precisar correr atrás de certos prejuízos, né? Vamos dizer assim. Mas eu estaria muito triste, estaria muito abalado, abatido, se eu não tivesse participado. Certamente estaria com um certo rancor, um certo remorso de não ter feito o desafio, de não ter me arriscado, né? Então, por isso eu falo para vocês para poder observar esses elementos, esses pontos, e qual é o que te dá mais medo de desenvolver, o que te dá mais medo de construir. Porque talvez aí seja a resposta para muitas coisas que você precise trabalhar e viver em sua vida, tá? E é isso, nós precisamos nos abrir as possibilidades. Justamente a arte permite isso, a arte faz com que a gente possa observar nossos sentimentos de cima e que a gente tenha uma possibilidade de enxergar uma vida mais rica e mais ampla e grandiosa para nós mesmos, tá? Eu poderia continuar um pouco mais esse vídeo aqui, enfim, alguns assuntos eu abri, não terminei, mas acho que pro que eu precisava trazer aqui era isso, está bem dito, tá bem? Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, e se você gostou, por favor, se inscreva no canal, deixa um comentário sobre algum assunto que eu posso trazer para reforçar, para contribuir com esse tópico, e vamos ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.